Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto e nós vamos nos debruçar nele hoje e esmiuçá-lo de uma forma em que a gente vai olhar para ele, espero eu, de uma forma renovada e que isso possa trazer renovo, assim como trouxe na minha vida, possa trazer na vida de vocês também. Antes de começar, eu gostaria de orar, então feche seus olhos nessa noite, vamos orar por esse tempo da mensagem, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de poder ministrar a sua mensagem aqui essa noite, que nada saia de mim, Pai, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos para edificar a vida dos meus irmãos nessa noite, Pai, que o coração deles, que seus ouvidos estejam abertos a receber aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um nessa noite, Pai. Obrigado a cada um que está aqui, aqueles que estão ouvindo a mensagem de forma remota, que o Senhor possa alcançá-los nessa noite, Pai, e que saiamos daqui edificados com aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Que possamos, Pai, olhar para a sua mensagem com um olhar de amor, sendo renovados pelo seu Santo Espírito, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o texto que é sobre a oração do Pai Nosso. E nós vamos detalhar ela, trazendo algumas reflexões práticas para o nosso dia a dia. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 15. Mateus 6, a partir do versículo 5. Aí. Boa. O texto diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Hoje não precisa de um título, basicamente, essa mensagem, porque o título é a própria oração. Mas quando eu fiquei refletindo, Deus, se eu pudesse colocar um título, como que eu colocaria? A oração que forma discípulos. Essa oração, Jesus ele não nos dá uma reza, algo que a gente precisa copiar apenas. Ele nos dá um modelo de que a partir dos princípios que estão em cada parte que nós vamos ver hoje, é capaz de formar em nós um coração de discípulo. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, tem vários detalhes ali dentro dele, que às vezes passam despercebidos. Às vezes a gente deixa passar por, às vezes, ter decorado. Pelo fato de nós decorarmos a oração, às vezes uma palavra ali que, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Então hoje, o meu objetivo é fazer com que perguntas novas a partir desse texto possam fazer com que eu e você, a gente olhe para essa oração de uma forma diferente. O primeiro ponto sobre essa oração é que Jesus ele nos dá um alerta. Na verdade, ele nos dá dois alertas. O primeiro deles é que a nossa oração, ela não precisa ser vista. Perceba, uma das primeiras
indagações que Jesus traz, um dos primeiros questionamentos ali que ele traz no texto, é que nós precisamos lembrar que a oração é algo íntimo. E se é algo íntimo, ele tem a ver com relacionamento. A nossa oração, ela vai ser afetada pela forma que nós trazemos ela para uma intimidade, ou para um relacionamento. Cada um de vocês aqui tem um tipo de relacionamento comigo. Alguns têm uma relação em que sabem mais coisas sobre mim, e que a partir de momentos que nós compartilhamos juntos, nós acabamos sabendo coisas novas uns sobre os outros. Vocês sobre mim e eu sobre vocês. A oração é a mesma coisa. Conforme nós oramos e temos uma certa intimidade com o Senhor, nós vamos descobrindo coisas novas e vamos recebendo coisas novas, a partir desse relacionamento. Então, a primeira coisa que Jesus nos mostra é que não se preocupem em serem vistos. Esse é o primeiro ponto. Quando nós vamos orar, nós precisamos lembrar que a oração é um relacionamento entre nós e Ele. É um momento em que eu e você, nós estamos falando com Ele, conversando com Ele, estreitando laços com Ele. E a partir desse momento, nós precisamos lembrar que isso é algo extremamente importante. Extremamente importante. É um momento que você está reservando para falar com esse Deus, para falar com esse Senhor. E o segundo ponto que ele alerta é: não pensem que Deus responde pelo muito falar. Você já pensou se, eu trouxe aqui o exemplo, se a gente fosse conversar. Você já pensou se eu e você, a gente chegasse, vocês me conheceram hoje, e aí eu chegasse para vocês e falasse assim: que time você torce? Aí você vai me responder, beleza. Passa 10 minutos, aí eu pergunto para você: que time você torce? Você vai olhar e falar: esse cara aí é um pouco diferente. Aí passa 20 minutos, e aí, que time você torce? Ou, isso é uma pergunta, mas se eu ficasse trazendo informações para você de: nossa, cara, hoje eu fui no shopping e, cara, foi muito bom. Beleza. Passa 10 minutos e eu chego para você e falo: não sei se eu já te falei, mas hoje eu fui no shopping e, nossa, foi muito bom. Já pensou se eu ficasse fazendo isso toda hora? Aí me diga, será que nas nossas orações, nós não estamos sendo justamente assim? Tornando as nossas orações uma reza, achando que quanto mais a gente repete, mais o Senhor vai nos ouvir. Perceba que Jesus traz esse outro alerta. Não precisa ficar repetindo. Porque o Pai de vocês que está no céu, Ele sabe o que vocês precisam. Mas Ele precisa que você fale. Mas uma vez já basta. Mas uma vez já está bom. Então, após Ele dar esses dois alertas, Jesus ele começa a nos ensinar esse modelo. E Ele fala: então quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, não façam como essas pessoas que ficam falando e mostrando que estão orando, porque eles já receberam a recompensa deles. Assim como aqueles que ficam repetindo, não, de vãs repetições eles estão fazendo. Então, ele começa a nos ensinar. Ou seja, nós precisamos constantemente estar conscientes nesse momento de oração. E isso vai mudar a forma com que nós oramos. E aí, quando nós olhamos para essa oração do Pai Nosso, nós podemos perceber que Jesus diz que Ele não está pedindo para que a gente repita, porque Ele já alertou isso em momentos anteriores. Então, nós vamos agora entender qual é esse modelo que Jesus nos ensina. São alguns passos que, quando nós observamos o texto, ele vai nos mostrando um caminho. E às vezes eu ficava pensando: Deus, eu fico vendo essas pessoas que falam que oram durante horas, ou que oram por muito tempo. Às vezes é tão difícil orar 10 minutos, né? Às vezes é tão difícil a gente parar e, meu Deus, vou orar aqui 10 minutos ali, parece que eu já falei tudo com Ele. Vocês vão perceber como vai ter coisa nova
para essa noite eu e você já colocarmos em prática nas nossas orações. A primeira delas que eu gostaria que a gente observasse com muito carinho, e que antes eu não olhava com tanto carinho assim, mas pela fase da vida que eu estou, ligou um novo alerta, que é: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Jesus poderia ter começado a oração de diversas formas diferentes. Ele poderia ter falado assim: portanto, assim, quando vocês forem orar, orem assim: Senhor, grandioso Deus. Ele poderia ter falado para a gente falar sobre magnífico Deus. Ele poderia ter usado diversas e diversas palavras. Só que ele usa Pai. Isso me chama muito a atenção, porque quando nós olhamos para o Pai, tem muita coisa que envolve um Pai. É ou não é? Primeira coisa que Jesus quer nos mostrar, quando nós vamos orar, é que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma família. Para pensar. Porque Ele não para no Pai. Ele para no nosso. Então significa que esse Pai não é só meu, que esse Pai não é só teu, e que esse Pai não é dela, dele, de ninguém, Ele é nosso. E se esse Pai é nosso, significa que eu tenho irmãos, e que a partir do momento que eu vou orar, aquele momento não diz respeito apenas sobre mim, diz respeito sobre nós. Pai nosso. E esse Pai, Ele não está aqui necessariamente. Esse Pai nosso, Ele nos lembra que nós nascemos e fomos forjados em um lugar, que é onde? Nos céus. Perceba, Pai nosso que estás no céu. Quanta mensagem tem aqui. Primeiro, Deus, no momento em que nós falamos, nós, Pai nosso, aquele sentimento de solidão, basicamente, ele vai embora. Porque se eu não estou sozinho, significa que tem alguém comigo. E se tem alguém comigo, significa que eu posso falar com esse alguém. E que eu posso abrir, eu posso conversar, eu posso me relacionar com esse alguém. E esse alguém é esse Pai. E esse Pai, Ele está lá nos céus, que é para onde eu e você vamos. Que é onde eu e você fomos formados. Que é onde eu e você fomos planejados para estarmos com Ele. E por isso que, Pai nosso que estás no céu. Olha quantos princípios Jesus nos ensina no início de uma simples oração. Ele quer ser íntimo de você. Ele quer te chamar de filho. Ele te lembra que a sua identidade não inicia numa servidão. Você primeiramente não é servo, você é filho. E Ele é seu Pai. E isso mostra, porque eu cresci sem meu pai, assim, presente na minha vida, e eu ficava pensando assim, nossa, mas é tão estranho orar Pai Nosso, porque a relação que eu tinha com essa palavra paternidade, pai, era muito confusa, porque pai para mim era meio que abandono, era tipo assim, pai, cara, meu pai, ele fala que ele vai me dar um presente no meu aniversário e nem aparece no meu aniversário, meu pai é alguém... E eu precisei ressignificar essa forma de olhar para esse Pai. Esse Pai, esse Deus Pai, Ele é um Deus que Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para ouvir aquilo que você tem para conversar com Ele. Aquilo que você tem, Ele está ali para te dar um colo, para te abraçar, para te trazer para perto dEle. E é muito doido como às vezes as nossas relações com essa palavra podem afetar a forma com todo o restante da nossa oração. Se eu olho para o meu pai apenas como aquele que me abandona, por que eu vou pedir para ele estar comigo nos momentos de tentação? Como que eu vou pedir para esse pai, com essa relação de pai, sendo que eu só olho para o meu pai para pedir dinheiro?
Então significa que quando eu olho para esse pai, quando eu oro para o pai, pode ser que eu comece orando para ele, achando que minha oração vai ser só pedindo coisas. A relação que nós temos com essa palavra pai, vai mudar todo o restante. E olha só, ela é a primeira palavra da oração. E a minha primeira pergunta para você essa noite, e eu vou ter várias, é: como você se relaciona com o Deus Pai? Como tem sido a sua relação com esse Deus, em que você pode chamar de Pai e que Ele te chama de Filho? Como tem sido você olhar e você saber que você tem um Pai que cuida de você e que Ele está lá nos céus te ouvindo? O que isso gera em você? Para mim, gerou muita coisa. Gera algo que me mostra que a minha identidade não é daqui, que a minha identidade é formada no céu, e que eu preciso olhar para esse Deus e olhar e falar: Deus, se eu preciso ser um filho, eu preciso parecer com esse meu Pai, e eu preciso aprender com Ele, eu preciso caminhar com Ele. Então a primeira coisa dessa mensagem, e o primeiro ponto é: Pai nosso que estás no céu. A relação que nós temos com esse Deus vai ser afetada por tudo aquilo que nós já vivemos, e que quando nós olhamos para esse Deus que não é só meu, que não é só seu, nós aprendemos que esse Deus, Ele olha também para o coletivo, não é apenas para o individualismo. E quando eu vou orar para esse meu Deus Pai, eu preciso lembrar que eu também preciso orar pelos meus irmãos. E aí nós vamos para o próximo passo. Após nós entendemos que nós temos um Pai, que esse Pai, Ele é nosso, e que esse Pai está nos céus, nós vamos para a segunda parte, que é: santificado seja o teu nome. Além de nós lembrarmos que nós temos um Pai, nós precisamos lembrar que Ele é santo agora. Quando nós olhamos para isso, lembra do que eu falei? A minha relação com a paternidade estava muito relacionada à forma com que eu olhava para o meu pai terreno. Só que Jesus já responde, relembrando que esse Pai, Ele é um pouco diferente. Ele é santo. E quando nós nos relacionamos com um Pai que é santo, algumas posturas nossas precisam mudar. Nós devemos agir com honra. Nós devemos agir com amor, com obediência, com respeito. Significa que quando eu vou orar, eu preciso lembrar que nos meus momentos de oração e nessas conversas que eu tenho com o meu Deus, ou com o nosso Deus, ela precisa vir carregada de reconhecimento da santidade que esse Deus tem. E às vezes a gente, não, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não é que Deus queira que eu e você, a gente crie ritos e formas específicas e únicas de orar, manifestando para Ele de que apenas essa forma é correta de orar. Não. O que Deus espera de nós é que no momento que a gente lembre que Ele é santo, que a gente relembre que nós também precisamos nos santificar. Quando nós entramos nesse ambiente de oração, quando nós entendemos que nós estamos conversando e nos relacionando com esse Deus que é santo e com esse Pai que é santo, nós precisamos buscar a santidade. E isso deve gerar em nós um constrangimento. Olhar para nós de uma forma em que quando nós vamos orar, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos reconhecer quem nós somos diante desse Deus, e nós não somos santos. Nós precisamos buscar e nos aproximar desse Pai, para que nos tornemos santos, por meio do seu Filho Jesus. E quando nós olhamos para esse Deus, que é santo, nós precisamos olhar e lembrar que nós precisamos adorá-lo em todas as ações que nós temos na nossa vida. E quando nós olhamos para essa santidade,
O que Deus espera de nós como aplicação prática? De olhar para esse Deus que é santo. Primeiro, a forma de relacionamento com Ele, a forma de me relacionar com Ele, precisa ser santa. Não é de qualquer forma, não é eu blasfemando, não é eu fazendo de qualquer maneira. O que Deus espera de mim e de você é que nós almejemos e busquemos todos os dias essa santidade. Isso vai mudar a nossa forma de nós agirmos lá fora. Porque o testemunho e a manifestação do reconhecimento dessa santidade, ela é manifesta na nossa vida. E perceba, quando nós olhamos para esse modelo de oração, esse modelo ele nos faz tornar consciente esse relacionamento. E por isso que o título é esse, a oração que forma discípulos. Se nós olharmos para esse processo de santidade, e quando nós vamos falar com esse Deus, lembrarmos que nós precisamos ser santos, a nossa vida não tem como, a partir do momento que eu levanto meus joelhos de um momento de oração, não tem como a minha vida ser a mesma, após eu ter me debruçado e orado para esse Pai que é santo. E perceba que é uma oração, então, que ela é capaz de transformar a nossa vida. Se nós apenas rezarmos e tornarmos ela uma reza, pode ser que ela não impacte em nada. Mas quando eu olho e lembro, Deus, Pai, o Senhor é santo. Santo é o teu nome. Se santo é o teu nome, Pai, como que eu tenho manifestado a sua santidade em todas as áreas e ambientes que eu tenho na minha vida? Perceba, se eu e você precisamos, quando nós orarmos, dobrarmos nosso joelho, fecharmos a nossa porta, e depois dobrarmos o nosso joelho, e orarmos a esse Deus que no secreto ouve o que nós falamos, sabe qual é o primeiro lugar que vai ser impactado, após eu e você reconhecermos a santidade desse Pai? É dentro da nossa própria casa. Porque se nós olhamos para esse Pai que é santo, primeiro Ele vai mudar eu e você, aquilo que é o mais próximo, é o nosso coração, é o que está lá dentro, é a nossa consciência. E após esse momento de oração, o lugar em que eu estou, é impossível, o lugar em que eu estou não ser tocado pela santidade desse Pai. E o que Deus tem falado com você, quando eu e você oramos, falando com esse Deus que é santo? O que isso tem gerado em mim e em você? Eu e você, após o momento de oração, a gente está saindo como a gente era antes. Quando nós temos um relacionamento com esse Pai, quando nós temos uma simples conversa com esse Pai, a gente sai da mesma forma com que a gente entrou nesse ambiente de oração? Será que eu e você estamos entendendo o quão profunda é a santidade desse Deus a qual nós estamos orando? Após passarmos por esse segundo ponto, entendemos que nosso Deus é um Pai, entendemos que nosso Deus, Ele é nosso, entendemos que Ele está no céu e que Ele é santo. Após entendermos essa santidade, Ele pede um segundo ato para nós, nesse momento de oração, que é: venha o teu reino. Você tem noção do peso que é eu e você orarmos, pedindo com que o Senhor manifeste o seu reino aqui? Perceba, quando nós tornamos essa oração uma reza ou algo repetitivo, e que basicamente não manifesta nada na nossa vida, que nós apenas tornamos lá no momento de roda, antes do jogo de futebol começar, e que nós colocamos a nossa mão um em cima do outro aqui, é ou não é? A gente olha: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É assim ou não é? Quando nós oramos assim, perceba o peso daquilo que nós estamos orando. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós estamos manifestando uma das coisas que Jesus mais pregou quando esteve aqui na terra, que foi o reino dele. Venha o teu reino.
o quanto eu e você, de fato, estamos orando e pedindo para que esse reino seja manifesto. Venha o teu reino. Como que o reino de Deus pode ser visto aqui na terra, gente? E olha só, perceba, o reino de Deus, ele não é apenas um ambiente, ou ele não é um lugar. O reino de Deus, ele é um sistema de governo. O reino de Deus, ele é uma forma de governar, e ele governa a minha e a sua vida. Então ele não está em um lugar específico, ele está comigo, ele está com você. Quantos cultos estão acontecendo nesse mesmo horário e nessa mesma noite? O reino de Deus está sendo manifesto nesses lugares também. O quanto eu e você, quando oramos, pedindo para que o reino de Deus seja manifesto, pedindo, venha o teu reino, nós lembramos que quando nós estamos orando isso, nós estamos pedindo para que a justiça dele seja manifesta, nós estamos pedindo para que a paz dele seja manifesta, e a alegria dele seja manifesta. Em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. O quanto eu e você, quando nós oramos, falando que vem o teu reino, no nosso coração e no nosso dia a dia, na nossa vida, esse reino é manifesto na paz e na consciência de que nós temos um Pai que está cuidando de mim e de você. Nós temos a consciência de que quando nós pedimos que venha o teu reino, nós estamos orando e pedindo para que a justiça dele seja manifesta. Gente, é muito sério. Perceba que esse modelo de oração, quantos princípios estão intrínsecos ali, estão presentes nessa oração. Venha o teu reino. Nós participamos de um retiro em março, no começo do ano, em que o tema foi Basileia, que venha o teu reino, sobre arrependimento. O quanto eu e você, nesse momento de oração, estamos preocupados em nos arrependermos, porque naquele momento que o reino de Deus está sendo manifesto por meio da minha e da sua oração, a justiça dele está sendo manifesta naquele momento, e nós estamos nos arrependendo. O quanto a minha e a sua oração está carregada de justiça, de arrependimento, de amor, de paz. Perceba que você está pedindo o reino de Deus ser manifesto. E as nossas ações vão refletir o quanto nós estamos orando com intensidade esse reino. O quanto esse reino de Deus tem invadido a minha e a sua vida e governado todas as nossas decisões. Que a partir de hoje, quando nós orarmos o Pai Nosso e lembrarmos que nós temos um Pai, nós lembrarmos que nós temos irmãos e que fazemos parte de uma família, que esse Deus ele é santo e ele é justo, a nossa oração não seja mais a mesma. Não tem como, só com esse início da oração, eu nem fui para as outras partes ainda. É impossível eu e você orarmos só 5 minutos. É ou não é? É impossível. Não tem como nós orarmos glorificando a Deus e falando sobre a sua santidade. Não tem como nós orarmos sobre o reconhecimento do nosso arrependimento diante desse Deus e ficarmos apenas 5 minutos. Orar pedindo para vir o reino de Deus e o reino dele ser manifesto, não tem como isso não mudar as nossas vidas. E aí nós vamos para outra parte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Rapaz. E aí? Esperar com que a vontade de Deus seja manifesta e olharmos
que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Quando nós olhamos para essa oração e olhamos pedindo para que a vontade dele seja feita, e se a vontade dele for contra a minha e a sua vontade? E vou dizer que geralmente é assim, é ou não é? E se a vontade dele for que você perdoe aquele que te ofendeu? Essa é a vontade dele. E aí? A vontade dele é para que você, Samuca, ame mais. A vontade dele, Isa, é que você ame mais as pessoas que estão à sua volta. O pedido dele é para que a gente se torne cada vez mais santo. E aí? Significa que quando eu e você vamos orar, e vamos lá pedindo para que a sua vontade seja feita, a gente vai ter que lembrar de quais são as nossas vontades. E nesse momento de oração, quando nós estamos ali e precisamos lembrar que a minha e a sua vontade, elas são particulares. Por isso que nós precisamos entrar lá no nosso quarto, fechar nossa porta e ter essa conversa com Ele. E aí quando a gente tem essa conversa, a gente fala: Deus, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida, mas eu estou com essa vontade aqui, ó. Eu lembro uma vez, numa célula, e que, cara, célula é maravilhoso. E aí o pessoal, no momento de compartilhar, tinha uma pessoa que estava com uma dificuldade no trabalho, com uma pessoa do trabalho. E aí essa pessoa pegou e falou assim: a minha vontade era matar, mas glória a Deus que Deus é bom e Ele não permite que essa minha vontade seja manifesta. Sabe? E se Deus deixasse nas nossas mãos para que só as nossas vontades fossem feitas? Talvez eu chute baixo ou chute alto, aí vai depender de cada um. Mas talvez esse culto não teria nem metade das pessoas que tem, se a minha e a sua vontade fosse manifesta, é ou não é? A gente vem porque a gente entende o propósito que é estar aqui. A gente entende o porquê é tão bom estar aqui. A gente entende que estar aqui é muito bom. E por isso a vontade de Deus, ela é manifesta na nossa vida. E a gente vai lá para ter comunhão, para adorar Ele. E por isso a gente está aqui. Mas tem várias vontades, minhas e suas, que tem coisa que a gente vai abrir lá no secreto com Ele. E é lá, no secreto, que Ele vai mostrar a vontade que Ele tem sobre a minha e sobre a sua vida. Então quando nós oramos, que seja feita a sua vontade, Deus não vai usar o critério da terra. A minha vontade é ter um carro. Gente, Deus vai usar o critério daquilo que é eterno. Porque é isso que Ele está falando ali. Assim na terra como é nos céus. Será que no céu vai ter carro? Agora eu fiquei me questionando. Mas, com certeza Deus quer que você tenha comunhão com as pessoas. Só que daí depois que você ganha um carro, você não dá mais carona para ninguém. Você sai correndo do culto. Você faz um monte de coisa que é contra a vontade de Deus. É ou não é? Só que eu dou um exemplo do carro, mas isso pode servir para tantas e tantas coisas. Que nós pedimos para Deus e aí, nossa, Deus não dá, Deus não faz, porque Ele sabe que aquilo vai te tirar do céu. Porque o critério de Deus, quando Ele faz algo sobre as nossas vidas, não é visando a terra, é visando a eternidade. É visando o céu. Quando Deus olha para algo que Ele quer transformar na nossa vida, Ele olha visando o perdão, porque o perdão é eterno. Porque quando nós olhamos para o amor é eterno. Quando nós olhamos para as ações, para aquilo que vai ser manifestado lá no céu, vai ser manifestado na glória, e Ele espera que nós sejamos um pedaço desse céu aqui na terra,
Nós precisamos olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é terreno. Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes momentos de dificuldade vão acontecer na nossa vida, para que a eternidade seja manifesta. Querem ver um exemplo? Lucas capítulo 22, no versículo 42, que é a oração de Jesus no Getsêmani. Vocês lembram o que ele fala? Deus, Jesus demonstrou a sua vontade carnal naquele momento. Isso demonstra o medo, isso demonstra que ele era um homem, que ele tinha seus medos, e ele olha e fala assim: Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. São orações que, se nós olharmos cada oração de Jesus, esse modelo que nós estamos vendo hoje, refletindo hoje, ele é manifesto em cada uma delas. Pai, se for possível a minha vontade ser feita, afasta de mim esse cálice. Pai, aquela situação no trabalho, essa dificuldade que eu tenho passado, se for possível, afasta de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se nós estamos buscando a cada dia ficarmos parecidos com Jesus e sermos parecidos com Ele, esse é um dos exemplos do momento de oração dele, em que esse modelo está sendo aplicado, em que ele está demonstrando que até mesmo a morte mais humilhante, a coisa mais... Gente, eu nem imagino que naquele momento Jesus suava sangue de medo, de tensão. Quantas vezes eu e você suamos sangue no nosso momento de oração? Mas eu sei que quantas noites eu e você ficamos sem dormir, quantas noites eu e você ficamos preocupados com o dia de amanhã, porque às vezes nós esquecemos de praticar essa parte da oração do Pai Nosso, que era: Deus, se for possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. E confiar que esse Deus está olhando para mim e para você, confiar que Ele não vai ser, para aqueles que tiveram dificuldade com o pai, que não vai ser igual o meu pai, por exemplo, que não vinha me ver. Esse Deus é diferente. Esse Deus está olhando para mim e para você, e Ele está preocupado com você. Mas William, você está falando do teu pai aí, calma. Deus restaurou muitas coisas. Amanhã, por exemplo, eu vou almoçar na casa dele. Então são coisas que Deus vai restaurando, porque hoje a minha régua de pai não é mais o meu pai terreno. Hoje a minha régua de paternidade é o meu Pai que está nos céus. Ou melhor, o nosso Pai que está nos céus. Essa é a minha régua de paternidade. Vou ser perfeito com meu filho? Jamais. Mas eu tenho um Pai, ou nós temos um Pai, que vai ser perfeito para ele. E é para ele que o Levi vai precisar olhar. Eu preciso manifestar o máximo possível isso, mas eu preciso lembrar todos os dias: filho, eu vou errar com você, mas eu tenho um pai que eu preciso te apresentar, porque uma vez eu ouvi uma frase, que é muito engraçada, mas que Deus não tem neto, e essa é uma das frases que hoje em dia fica ecoando muito em mim, que eu falo: meu Deus, o meu maior trabalho como pai vai ser tornar o meu filho dele. Cara, isso é muito louco, mas fechei parênteses agora. Próximo ponto. Quando pedimos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, essa é uma pergunta: estamos dispostos verdadeiramente a seguir a vontade dEle? Quando eu e você estamos olhando e orando para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, o quanto, de fato, após levantarmos o nosso joelho, nós estaremos dispostos a sofrer as consequências dessa oração. Quinto ponto: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Jesus nos ensina a dependência. Ele não diz, dai-nos o pão do mês, ou dai-nos o pão do ano, não diz, dai-nos o pão da vida inteira, dai-nos o pão de hoje. E olhar para isso pode trazer um princípio muito importante, que é o da dependência, o da confiança, o de olharmos para Deus como esse Deus que cuida de nós. Só que esses dias eu andei refletindo, o que eu e você estamos chamando de pão? O que eu e você estamos chamando de necessidade? Porque perceba, Deus, Ele promete que dia a dia, Ele vai prover para mim e para você o pão. Só que eu e você, sabe o que a gente faz? A gente acha que a gente precisa da Ferrari 2012, que o Rubinho Barrichello andou, sei lá. A gente acha que a gente precisa da maquiagem, não, as mulheres acham que precisam da maquiagem da Boca Rosa, porque a maquiagem da Boca Rosa, eu sei porque eu escuto vários elogios, né, lá em casa. A gente acha que precisa de um monte de coisa. A gente acha que precisa de um monte de coisa, que Deus não está nem aí para essas coisas. O quanto eu e você, de fato, estamos chamando de pão, aquilo que é pão, que é necessário para as nossas vidas. E aí a gente fica lá, achando que Deus não está nos dando, que Deus não está nos escutando. Ele não está comprometido com aquilo que não é pão na sua vida. Tem coisas que nós, no meio em que nós vivemos, na cultura e no mundo em que nós vivemos, é bom. Cara, é muito bom jogar um FIFA 26. É muito bom, principalmente quando ganha. Quando o Gilson ganha de mim lá e me bate, é muito ruim. Mas a gente tenta sobreviver. É muito ruim perder, mas vamos lá. A gente começa a achar que depois, não, agora eu tenho o FIFA do ano. Não, ano que vem eu preciso também. E agora é o pão que eu preciso. Cara, não é. Não é. E se Deus quiser tirar? E aí, você sabe o que aconteceu com o povo? Deus vai lá em Êxodo, o povo saindo, Deus liberta eles, Deus tira eles com mão forte, aqueles milagres acontecendo, tudo aquilo sendo manifesto, uma nuvem no céu indo sobre eles, e aí à noite tinha uma coluna de fogo sendo manifesto, porque era o que? Era o que eles precisavam, porque à noite era frio, e aí vinha aquela coluna, de dia era aquele calor de 45 graus torrando na cabeça, mas sobre eles ia aquela nuvem que ia cuidando deles, e eles iam lá e aquilo sendo manifesto, e milagres acontecendo, e eles tornaram o pão comum. Aí sabe o que eles começaram a reclamar? Caindo maná do céu todos os dias. Detalhe, todos os dias tinha pão, era o que eles precisavam. O que eles reclamaram? Não, lá no Egito tinha carne, não quero mais esse Deus. Que coisa feia, né? O povo de Israel fazendo isso. Imagine eles vendo aquela coluna, eles vendo todas essas maravilhas, e vendo, nossa, o mar se abrindo. Você já parou para pensar que eu e você somos iguaizinhos? Quando eu e você não agradecemos o pão que Ele proveu sobre a minha e a sua mesa, nós estamos fazendo a mesma coisa. O pão nosso de cada dia, quando nós olhamos para a vida que nós temos, irmãos, Ele está provendo.
e Ele vai prover. Só que a gente resolveu chamar aquilo que era carne de pão. E aí a gente começa a achar que esse Deus está faltando com a gente, que esse Pai está faltando comigo e com você. Ele não está. Quando eu e você formos orar hoje, agradece. Olha para tudo aquilo que é pão na sua vida. Por eu e você temos uma roupa top. O Henrique está usando a do Basileia, que top. Quando eu e você estamos com roupa vestida, quando eu e você temos uma cama para dormir, quando eu e você, aos casados, estamos casados, felizes, estamos ali com o nosso cônjuge, ou quando nós chegamos na nossa casa com a nossa família, estamos ali, Deus está provendo. E essa oração, ela tem o papel de nos lembrar aquilo que é pão, para que a gente não fique frustrado com esse Deus, achando que nós precisamos de algo a mais do que nós não precisamos. E nós somos uma geração que precisa de controle, a gente ama um controle. E essa oração nos ensina que, ao contrário do controle, nós precisamos lembrar que esse Deus vai prover no dia de amanhã. Só que eu estava me questionando e falando, Senhor, mas tem dias que nós passamos dificuldade. Aí no momento o Senhor me lembrou, mas lembra lá no começo da oração? Primeiro, o começo da oração diz que Ele é Pai. E Ele falou comigo, lembre-se que se Ele é nosso, significa que eu posso pedir ajuda para os meus irmãos, quando algo não está dando certo na minha vida. Então significa que quando Ele é nosso, eu posso erguer a minha mão e pedir ajuda. Olhar para os meus irmãos que estão aqui, olhar para eles e falar, ei, eu estou com fome. Quantas e quantas experiências, irmãos, eu já vi sendo manifesta na igreja, de as pessoas ajudarem, se mobilizarem para ajudar os irmãos. E aí, você sabe o que aconteceu? Certa vez eu ouvindo uma pessoa, ela reclamando que a igreja não ajudou ela. E aí eu ouvindo, até que no final, me veio uma pergunta assim, parece bobo, mas eu falei, você pediu ajuda para alguém na igreja? Tipo assim, uma pergunta boba. Ah, não, eu não ia pedir. Sabe o que às vezes a gente está fazendo? A gente está sofrendo, a gente está lá, sofrendo sozinho, calado, só que às vezes a resposta da nossa oração para aquilo que nós estamos precisando, a resposta está no nós, a resposta está no Pai Nosso. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que a ajuda está na família. Então, às vezes quando você estiver passando dificuldade, ou melhor, todas as vezes que você estiver passando dificuldade, lembra que Ele é Pai, e que Ele é nosso, e que você tem irmãos. Sexto ponto, e para mim um dos mais delicados, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Quando nós pedimos venha o teu reino, nós estamos pedindo que o reino dele seja manifesto, que o perdão dele seja manifesto. Você já parou para pensar que se Deus fosse perdoar eu e você, tomando como régua a forma com que nós perdoamos, eu e você levantaríamos de uma oração, perdoados ou não? Perceba que Deus, quando Ele coloca isso, perdoa os nossos devedores, ou perdoa os nossos ofensores, perdoa aqueles que nos fazem o mal. Mas nós estamos perdoando aqueles que nos fazem mal? Nós estamos também perdoando quando alguém faz algo de mal para nós? Nós estamos reconhecendo que esse perdão de Deus sobre a nossa vida
é uma consequência da forma com que nós perdoamos o outro? Lá no final, depois do amém, Jesus volta reforçando o quão importante é essa parte. Você sabe por quê? É muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar, gente. E perdoar aqueles que nos ofendem. É ou não é? Ou eu estou mentindo? Alguém que nos faz mal, alguém que faz coisas ruins para nós, é muito difícil. Só que quando nós estamos orando, você sabe o que Jesus está fazendo quando Ele coloca essa parte da oração? Que a gente esqueça que a gente só está olhando para o nosso umbigo. A gente ama receber perdão quando a gente erra. Só que a gente esquece de orar por aqueles que erram também. Se nós dedicássemos um momento, uma parte da nossa oração, para orarmos pela vida das pessoas que erraram com a gente, e falar: Senhor, eu perdoo o fulano, eu perdoo o Beltrano. Isso faz com que a gente conscientemente lembre das nossas dores e seja curado. E seja curado porque aquele Senhor, esse Deus, esse Pai, Ele vai nos curando enquanto nós perdoamos. Não basta apenas eu chegar no momento de oração e pedir perdão para Ele. Eu preciso perdoar. E quando nós estamos lá rezando o Pai Nosso, muitas vezes, a gente passa rapidinho por essa parte, não passa? Perdoa minhas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos o que nos deve. É ou não é? Porque é difícil. Mas não é impossível. Porque esse Deus que é Pai, Ele está disposto e de braços abertos a nos ensinar a perdoar. Porque se Ele perdoa eu e você, Ele vai nos ensinar a perdoar o outro também. Se Deus fosse nos perdoar na mesma medida com que perdoamos as pessoas, sairíamos das nossas orações perdoados? 7º ponto, e não nos deixe cair em tentação. A gente sabe que Deus, Ele não tenta ninguém. E em Tiago, Tiago fala sobre as tentações, e que as tentações elas provêm do nosso coração. O que esse texto, o que essa parte então, quando eu vou orar por isso, William, o que eu poderia orar? O que tem tirado você dos caminhos? O que tem feito, o que tem acontecido na minha e na sua vida, lá no seu individual, no seu secreto, que você tem procurado e depositado as suas necessidades em outras coisas e não no Senhor? Quando nós olhamos para não nos deixe cair em tentação, o que Deus espera de nós é para que nesse momento, eu e você, a gente avalie a nossa vida e veja o que tem nos feito cair. Sabe, às vezes a gente é tentado pela nossa imagem. Ah não, eu preciso no rolê de amigos fazer tal coisa, porque a minha autoimagem é muito importante. Então eu acabo caindo em tentação e fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque eu preciso que a minha imagem seja bem vista. Ah não, eu caí em tentação porque eu sou solteiro, sou solteira, e não tem ninguém com quem eu consiga satisfazer as minhas necessidades de solteiro. Aí o que acontece? Cai em tentação. Quando nós depositamos no Senhor todas as nossas necessidades, todas. Ah, porque a minha tentação é que agora eu quero ter tal coisa que precisa de dinheiro para eu comprar. O que acaba acontecendo? Eu corro atrás de dinheiro e acabo fazendo, às vezes, coisas que não deveria, só para ter o dinheiro para suprir aquela necessidade.
e eu caio em tentação. Cair em tentação, o maior intuito do Senhor, a maior preocupação do Senhor, não vou dizer a maior, mas uma das preocupações do Senhor, é que eu e você tenhamos as nossas necessidades depositadas nele. Todas. Vai chegar o momento de casar, vai chegar o momento de conquistar aquele sonho, vai chegar o momento, e para cada fase da nossa vida existem as necessidades que serão supridas. Quando nós depositamos no Senhor, e nós oramos lá em cima, lembra? Que seja feita a tua vontade. Significa que se Deus não te deu ainda, pode ser que essa necessidade não seja para agora. E isso nos gera paz. Isso vai gerar outros atributos que nos aproximam do Senhor. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer fazer com as nossas mãos. A gente quer resolver com as nossas mãos. A gente quer fazer. E onde que a gente cai? Em tentação. O que o Senhor espera nesse momento é que eu e você possamos suprir todas as nossas necessidades nele. Qual necessidade tem acontecido na sua vida? Qual tipo de necessidade você tem passado? Deposite aos pés do Senhor. Ele é um Pai, Ele é nosso, Ele é santo, Ele está preocupado comigo e com você, e Ele espera que eu e você confiemos nele, para que cada coisa que nós precisamos, lembra lá de Mateus 6, versículo 33, deposita nele todas as suas necessidades, que Ele vai cuidar de você. Mas volta, talvez uma pergunta anterior como a gente fez: o que eu e você estamos achando que é necessário? Oitavo ponto, reconhecemos que livra-nos do mal. Reconhecemos que existe sim batalha espiritual, mas essa parte nos lembra que Deus é a nossa segurança. Tantas e tantas coisas nos dão medo, tantas e tantas coisas nos deixam impacientes, nos deixam ansiosos, nos deixam inquietos. Só que quando nós lembramos que nós temos um Deus que está preocupado em livrar-nos do mal, a gente sabe que tem alguém cuidando de nós. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor para que possa ir subindo. E aí eu gostaria de perguntar: que tipo de medo que tem te deixado às vezes inquieto e aberto uma brecha para você participar de maldades, participar de coisas ruins? O quanto, quando nós olhamos para esse Deus, nós estamos lembrando que Ele tem sim interesse em livrar eu e você do mal. Só que Ele quer também que eu e você, a gente reflita, se nós não estamos nos metendo em maldades, se a gente não está se envolvendo em maldades. Quando nós oramos o Pai Nosso, e oramos esse modelo, Deus espera que eu e você, a gente possa em cada etapa dessa oração, firmarmos a nossa identidade nele, que a gente possa lembrar que nós temos esse Pai, que nós somos filhos. Só que você sabe uma coisa que é muito interessante? Lembra do que eu falei? Se nós orássemos tudo isso, gente, e nós gastássemos esse tempo, já estou aqui há 40 minutos falando. Você já imaginou se a gente fosse olhar tudo isso e orar cada uma dessas partes? E a gente orasse, a gente pelo menos estaria 40 minutos orando, né? Só que um certo dia, o Senhor falou comigo uma outra parte da oração. E eu vou dizer que essa é a parte mais difícil até da oração. Sabe qual que é? O silêncio. Nós ficarmos 40 minutos falando.
Nós oramos falando o quanto Deus é santo. Nós oramos falando todas essas coisas, elogiamos, falamos e pedimos para Deus, falamos e falamos tantas coisas, pedimos para Ele, oramos falando sobre as nossas angústias, oramos para Ele falando sobre tantas e tantas coisas do nosso dia a dia. E nós esquecemos de uma parte muito importante: o silêncio. Pensa se eu e você estamos conhecendo alguém, lembra do meu exemplo lá no começo? E só uma pessoa fala, só um fala, e blá 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 blá, blá, como diz a Amable, pi, 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 e só um vai falando. Chega no momento, essa pessoa falou tudo que ela tinha para falar, aí ela olha, valeu. Eu tenho mais uma triste notícia. Eu e você fazemos isso com Deus, cara. É ou não é? A gente está lá, ora, está de joelho, se debruça, tal, e fala. Aí quando chega na hora dele falar, a gente sai. Quando Paulo fala sobre orar sem cessar, o silêncio também é uma oração. E eu posso ser sincero, às vezes o silêncio é o que mais nos transforma, sabia? A oração de um discípulo, ela é uma oração em que tem todas essas etapas, sim, tem todas essas etapas, porque quando a gente é um discípulo de Jesus, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida para que sejamos transformados. Quando nós buscamos ser parecidos com Jesus, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Tem todo esse passo a passo, mas uma característica presente nessa oração é que tem o silêncio. E é nessa hora que o nosso discipulador, é nessa hora que Deus começa a responder muitos dos nossos pedidos que nós oramos em todo esse processo. O quanto eu e você estamos ficando em silêncio com o Senhor também. O quanto eu e você, após nós orarmos, e durante o nosso dia, ao invés de nós colocarmos um fone e logo colocarmos uma música, ficarmos em silêncio. Certa vez eu estava conversando com a Amable, e a gente conversando bastante, e a gente falava assim, nossa, como é bom, né? Conversarmos, como é bom termos esse tempo. E eu lembro que logo que acabava ela falava, vou ter um tempo sozinha, eu e Deus. Eu falei, não, tranquilo. De repente, a hora que ela saía, começava a tocar um louvor. Aí um dia eu parei e falei assim, meu anjo, experimenta o silêncio. Sabe por quê? Porque às vezes a música vai condicionar suas emoções, às vezes a música vai condicionar, às vezes tantas coisas, o barulho vai tirar a voz principal que quer falar com você. E depois de toda essa explicação, depois de toda essa explanação sobre o Pai Nosso, o principal intuito do Senhor não é só te ouvir falar, é Ele poder falar com você. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Talvez ela não foi uma voz audível. Eu particularmente nunca ouvi uma voz audível. Mas é uma resposta que vem, que você fala assim, isso aqui não é minha voz. Não é minha voz. Às vezes, Deus vai responder num discipulado usando a vida de um amigo seu. E que você vai estar em silêncio, ouvindo o que ele está falando, e ele vai olhar e você vai falar assim, Deus usou tua vida, cara, para falar comigo. O quanto eu e você estamos preocupados em ouvir. É doido porque a gente aprendeu hoje sobre falar. Só que a essência disso tudo é que um coração de discípulo e uma oração é nós abrirmos o nosso coração para tudo isso. E no final, quando chega a principal parte,
nós ouvimos a resposta que esse Deus tem para mim e para você. E nesse momento eu gostaria que você se colocasse em pé, e nós vamos orar, ou melhor, cantarolando, aí ó, nós vamos orar essa oração, e eu gostaria que, de coração, de verdade mesmo, que fosse um desafio para você essa noite, que você dedicasse 15 minutos, vamos colocar esse propósito, 15 minutos hoje, de ficar em silêncio. Aos pais, eu sei que é um pouco mais difícil, pais de crianças pequenas, mas, fica em silêncio, e deixa vir. Num primeiro momento, são muitas vozes, são várias e várias vozes, essas vozes elas gritam com você, essas vozes vão te começar de devagar, conversa com elas e fala, calma, para, isso que nós vamos conversar, vai parecer papo de louco, vai parecer papo de louco, por isso que você precisa fazer o quê? Fechar a porta do quarto, dobrar o joelho e ficar o quê? Em secreto, senão vão te chamar de louco. Mas, quando essas vozes passarem, o silêncio vai passar, e pode ser que como um vento suave, ou dependendo de como está a sua vida, um som mais de trovão, às vezes é para corrigir algo, mas vai vir uma voz, e você vai saber que essa voz não é sua. Então, que possamos nessa noite orar, e possamos ouvir a voz do Senhor, amém?